Oi, Ruth. Oi, dona Denise, tudo bem? Tudo bem, dona Ruth? E Eu sou aí? mesmo dona. Já Hoje, houve tempo, já houve tempo. de quê? Aqui não tem dona. Não tem, não tem Ninguém dona. chama Gveret, Não, dona é outra coisa. é outra coisa. Bom, a gente está começando uma hora mais cedo ou uma hora mais tarde. Estamos no horário de verão, né? Estamos no horário de verão até o dia 30 de outubro. Uau! É, pergunta-se, eu não entendi muito bem por que que 2 horas da manhã que troca o horário? Porque no Brasil geralmente é meia-noite. Por que que aqui é duas horas Pois da é. manhã? Não, eu acho que é simplesmente por Ah, causa desse negócio relógio atômico que tem, que é ligado com os como é que se chama? Não, olha como é que vai faltando as palavras, os satélites. satélite. Então aí é essa hora, porque antigamente, há muitos anos atrás, quando não tinha essa coisa arada toda, 50 anos atrás, quando eu cheguei aqui, que tinha horário de verão, não era 2 horas da manhã, É, era meia-noite. Mas depois de alguns anos passou a ser isso. Eu nunca também me esforcei muito para entender, porque ouvir essa explicação, para mim, é suficiente, porque eu não vou esperar até as 3 da manhã para passar. bom, na De verdade, modo assim, o que relógio eu vou dormir na automaticamente hora que eu mudou, vou né? dormir, É, eu vou dormir na hora que eu durmo, e na hora que eu acordo a certos relógios. é Ou, verdade. às vezes, quando eu estou com paciência, eu acerto os relógios antes de dormir e pronto. De qualquer maneira, não adianta, porque do telefone, das televisões, ele automaticamente E o eles computador, mudam, é, de modo que só o relógio de pulso, é. o relógio de pilha, mas os outros relógios automaticamente mudam, de E modo na que não tem verdade agora a problema. gente tem uma diferença de 6 horas do Brasil, né? Não, não. É, Agora a gente. É 6 horas quando no Brasil tem horário de não, verão. senhora. Quando tem horário de verão no Brasil, É 4. diminui 4. É 4. É. Tem que ter, é porque assim, o horário de verão no Brasil não coincide com o horário de verão de Israel, é o contrário. Não, em épocas diferentes. Então, por isso que, assim, agora a gente está com 6, porque lá, se tivesse horário, tá no horário normal, não tem horário de verão. Está no horário normal. Então, agora a É o que gente eles chamam horário de inverno. Então a gente está a 6 horas de diferença agora, porque a gente É, adiantou uma hora, tá é, certo? tá certo. Nós Então tá. adiantamos uma hora, Então fica aí a de dica, 5 passamos para 6. né? Então, por exemplo, agora são 4h39 aqui, lá no Brasil são Então, dez e são trinta e 10, nove, 10 da dez e manhã, trinta e 10 e nove. 39 da manhã. Isso. Né? Bom, continua o frio, né? O frio continua. Esse inverno não vai embora. Eu acho que esse ano não vai ter verão. Mas na semana que vem vai ter um dia de Hamsim, Ah, na é? segunda-feira. Ah, Segunda-feira está previsto, domingo vai subir um pouco a temperatura, e na segunda está previsto o Hamsim. Tem que ter Hamsim antes de Pessah. Não adianta. Eu já eu sei, expliquei eu todas sei. as vezes que o clima aqui é de acordo com os Hagim. Como esse ano Ah. todos os Hagim, é muito tarde, porque o mês de fevereiro é diferente, então todos os Hagim mudam, né? É tudo mais tarde. Esse ano vai começar a Pessah dia 15, de modo que tem que ter Hamsin antes de Pessah. Só para explicar, Não tem jeito. Aí, esse Ramsey é uma chuva de. É uma chuva, não, É uma coisa. É um vento de areia, é isso? e o calor, a temperatura Ah, prevista é de 25 graus ou mais. uau!
por aqui. Lá para o sul vai ser mais quente. Ah, interessante. É Ramsim, Ramsim. Não, não É sei. Eu... seco, calor, seco Calor e seco. vento. É, Bom, Ramsim. muito bem. Vamos às notícias. As notícias. Começar por onde? Você quer começar por onde? Olha, a coisa mais importante, bom, tem duas coisas importantes, né? Uma foi a importante, estou falando do ponto de vista jornalístico, né? Uma foi aquele atentado terrorista horroroso em Beersheba, É. que desde 2017 ainda não tinha acontecido aqui outro atentado nessas proporções, de um único terrorista com uma única faca Matar 4, né? matar 4 pessoas e ferir 2. É. E isso ainda era dia, foi cedo, foi 4 e pouco da tarde, estava claro ainda, e num espaço onde tem um centro comercial, uma dessas praças que os carros contornam, fazem retorno, posto de gasolina, não é um lugar abandonado, não. Duas das mulheres, uma que foi ferida e uma que foi morta, foi na porta de uma loja desse centro comercial. A outra foi no posto de gasolina. Ele estava de carro, veio no carro dele, ele veio andando, viu um camarada na bicicleta, atropelou o camarada, continuou andando, entrou no posto de gasolina, viu uma mulher botando gasolina no carro, ele saiu do carro dele, esfaqueou a mulher, entrou no carro, saiu contramão nessa praça onde faz o retorno, bateu num carro, saiu do carro, desceu, foi para a calçada, onde já tinham as lojas do centro comercial, esfaqueou mais um homem e mais 2 mulheres, sendo que desses todos 6 ele esfaqueou. 4 morreram e 2 ficaram feridas. As mulheres que morreram, uma de 43 anos, outra de 49 anos, casadas com filhos, essa de 43 ainda com filhos pequenos. Os 2 homens, um de menos de 50 anos também, 48, 49 anos, rabino do Chabad, e o outro era um senhor que estava andando, também 50 e poucos anos, 60 anos, estava andando na rua ali, num lugar de comércio, e esfaqueou. Quer dizer, isso foi uma coisa, isso foi um golpe tremendo, Imagina. porque o terrorista é um beduíno que mora não é cidade porque tem menos de 30 mil habitantes, é um lugar que se chama Hura, e tem 22, 23 mil habitantes, e não é uma aldeia pobre. Ele era professor de escola secundária e não era um pobre coitado, e nem Mas ele era um tinha, mas ignorante. ele tinha passagem pela polícia. Tinha passagem pela polícia, ele teve preso, há 1 ano e meio atrás ele foi solto, ele teve preso por ter aderido ao Daesh. Tem uma célula do Daesh lá no meio dos beduínos, e ele aderiu, e todas essas coisas, existe uma coisa que se chama serviço de informação, né? Uhum. Ele não fez nada enquanto ele era do Daesh, mas o simples fato de você aderir a uma organização terrorista que é proibida Claro. pelo país é o suficiente para você ter um processo de culpa, de
de adesão a uma organização terrorista e foi julgado e foi preso. E depois ele cumpriu a pena e quando foi solto, inclusive a promotoria queria pedir para não liberá-lo, não libertá-lo da prisão, e o juiz achou que ele se arrependeu profundamente do fato de ter aderido ao Daesh e que ele achava que nunca mais ele ia fazer isso. Passou 1 ano e meio e ele fez o que ele fez. Esse golpe foi também uma verdadeira calamidade para a comunidade do local onde ele mora, que é bem próximo de Beersheba, porque é um local tranquilo, a família não é assim, tanto Professor, que... Hã? é um professor. A família dele não é desse tipo de adesão a organizações assim extremistas, que é o movimento islâmico, que é extremista mesmo, Daesh, e eles, inclusive, condenaram o ato do filho. Não fizeram como é de costume entre os muçulmanos, eles fazem nos arredores da casa uma espécie assim de um local aberto, ou eles fazem como um maçucar para proteger de chuva ou de vento, como agora não está quente, para as pessoas que vêm, como se fosse a Shiva, né? Aham. Que vêm visitar a família em sinal de luto, botam cadeiras de um lado para homens, cadeiras de outro lado para mulheres, servem café, docinhos, não sei o quê, não teve nada. Nada. É. Não fizeram nada, não teve nenhuma manifestação de pesar. O chefe lá do conselho, como não é cidade, chama-se um conselho regional, o prefeitinho, né, desse conselho se manifestou publicamente em nome da população, contrário a isso, que eles não são assim, que a população é contra toda essa manifestação de ódio e de violência, e que eles absolutamente não vão dar nenhum apoio à família, a ninguém. E a polícia, de qualquer maneira, sempre faz um interrogatório da família para saber se, quem sabe, eles acham muito difícil que uma pessoa que vive, eles vivem juntos, embora ele era casado, com filhos, mas eles sempre moram juntos, são hamulot, eles moram assim em casas de vários andares e é todo mundo junto. E então interrogam. E 2 irmãos, eles consideraram suspeitos de terem sabido que ele tinha uma faca, Com esse e propósito. eles não fizeram nada para impedir que ele cometesse o ato. Em termos judiciais, é assim: se você vê que um camarada está com uma faca, ele é professor, ele não vai sair de casa para ir dar aula levando uma faca, né? De modo que, se você vê uma faca, você imagina, quem vive aqui, né, imagina que essa faca tem uma determinada função. E, se eles fossem mais corretos, eles iam impedir. Se não conseguissem impedir, eles iam avisar a polícia. Eles não fizeram nenhuma coisa nem outra. Então, os 2 irmãos estão presos. Ele foi morto por 2 civis, quer dizer, um era um motorista de um ônibus que, quando ele se aproximou, ele estava dirigindo o ônibus, quando ele passou pelo posto de gasolina, ele viu o terrorista esfaqueando a mulher, ele procurou andar um pouco mais para parar o ônibus, porque ele tinha arma,
arma permitida, e então ele desceu, ele estacionou o ônibus e desceu, e nisso ele já tinha terminado de matar a mulher e veio correndo, depois que já tinha atropelado o outro ciclista, e estava correndo em direção ao centro comercial, e ele correndo atrás dele e gritando. A gente vê tudo isso no filme, que as máquinas fotográficas que tem nesses lugares, né, filmaram tudo, você via tudo. Esse motorista gritando para ele segurar, apontando o revólver de longe, ele gritando: eu não vou atirar em você, joga essa faca no chão. Eu estou te dizendo, eu não vou atirar em você. Joga essa faca e se entrega. Eu não vou te fazer nada. Mas não, ele veio correndo em direção ao motorista para esfaqueá-lo também. Aí ele, Claro. quando ele já estava bem próximo, é que ele atirou, e nisso um outro civil que viu de longe também veio correndo, também atirou em outra direção, porque ele ficou com receio que esse motorista fosse esfaqueado, porque eles ficaram tão próximos que ele não queria atirar. Ele estava gritando, gritando, você via ele gritando, gritando: jogue a faca, jogue a faca. Não. Que horror. Aí morreu. Morreu, mas a confusão que ficou lá em Beersheba e nos arredores, porque o esforço que se faz para manter paz entre duas comunidades tão diferentes, é um problema isso aqui em Israel, porque os beduínos, eles são uma minoria, tanto étnica, quanto religiosa, sob todos os aspectos. Mas esses que moram nesses locais, dentro do Estado de Israel, eles são israelenses. Eles têm cidadania, eles têm todos os direitos como todo mundo, eles estudam e trabalham, e muitos vão para o exército, quem quer, eles não são obrigatórios, não são obrigados. Mas muitos beduínos, quem quer, pode servir o exército, muitos servem o exército. A maioria é gente boa. Agora, é tudo muito problemático com eles, porque eles têm uma forma de viver completamente diferente, inclusive dos demais árabes muçulmanos de Israel, que eles têm uma obediência muito grande ao líder espiritual deles. Aqui em Israel existe lei que proíbe poligamia. É proibido, não pode ter mais do que uma mulher. E com eles não vai. Eles são polígamos. É um problema, porque eles... Isso é uma situação de permanente atrito, Imagino. porque eles obedecem mais ao líder espiritual do que à lei. Eles são polígamos, e eles realmente, uma grande parte, não quer viver em cidade, querem continuar vivendo como eles estavam vivendo há 2000 anos atrás, mudando de lugar em lugar, procurando onde tem água para poder dar água para o rebanho. Agora, isso acabou, mas é uma situação muito difícil, E muito Ruth, difícil. você tinha comentado no nosso grupo de WhatsApp que é, ele, apesar de ter sido preso, ele não estava sendo monitorado. Não, O que... exatamente. Por Aqui quê? começou logo. Por quê? Por quê? Porque diz que isso é uma ofensa aos direitos humanos. Se ele foi preso, ele cumpriu a pena e a justiça libertou ele, então ele volta a ser uma pessoa normal. Ele diz em público, no tribunal, ao juiz, que ele se arrepende e que ele vai voltar a ser uma pessoa de comportamento normal, sem filiação
organizações terroristas, então deram uma chance. Outros aqui dizem que não deve dar a menor crença a isso. Porque uma pessoa que se filia a um grupo terrorista como esse, Estado Islâmico, ele não muda de ideia, muito menos se foi preso, né? É difícil, porque Exato. não é uma Ele coisa, devia. não é uma coisa Isso foi a racional, primeira né? coisa que aqui explodiu, e É, todo mundo falando, toda a imprensa, todo mundo. Como que esse camarada, o telefone dele não estava é. monitorizado? Como? E como ele, quantos outros também não podem estar na mesma situação? A gente não Exatamente. sabe. Porque o que mais preocupa agora as autoridades militares, que sempre que acontece uma coisa dessa, depois tem uma sucessão de situações semelhantes, que é o que eles chamam de imitação, de a pessoa ver nele um símbolo É, e vai, então, querer imitá-lo para ser um shahid, para ser um um herói. herói. É. E eu vi também uns Porque eles vídeos mostram, na faixa de Gaza, deles comemorando, né, com doces. sim, lá distribuíram doce, isso sempre. É, É, que tristeza. porque sempre o Shaida, É, imagina, matou 4. que Não, e tristeza, esse entrou na né? história em Que 8 pobreza de ser, minutos. que pobreza de seres humanos que vibram e festejam a morte de pessoas que eles nem conhecem, que Pois é. não Vai fizeram mal dizer a eles. isso, conta isso para o mundo todo, É, para eles entenderem por que Israel até hoje ainda não aceitou essa ideia do Estado palestino com esse tipo de gente. é. Não dá para confiar. Se Não bem dá que para confiar. não dá para confiar. Pois é. Mas é como todos os outros dizem, esses são a minoria. É, Então, não é justo que a maioria pague por eles, que realmente eles são a minoria. mas é uma minoria que faz estrago grande, né? O Porque estrago é grande. você vê, um matou quatro. É. Um matou 4 em 8 minutos. Pois é. Imagina quatro desses. Não é nem para pensar numa coisa dessas. Realmente é lamentável. Então, isso está dando margem a muita falatório, porque daqui a 10 dias começa o tal do mês de Ramadã, e não há polícia que possa, porque o mês de Ramadã tem sempre problemas, mas é em Jerusalém. Agora, aqui já começou no sul, que é longe, Imprevisível, próximo de né? Beersheba. Não pode botar um policial em cada esquina, É. não existe. E tem que colocar exército, tem tropas especiais, e, contudo, é muito difícil. O terrorismo assim individual, o lobo solitário, é muito difícil de você poder prever, muito difícil. O sujeito se levanta de manhã, como sempre, sai, vai trabalhar. Isso foi de tarde É. que aconteceu. Ele passou o dia trabalhando, fazendo as coisas que ele tinha que fazer, É um psicopata, né? e na hora que dá o... Não é psicopata, não é psicopata. É uma pessoa normal, que acredita dessa ideologia. Mas não é uma pessoa Não é normal. ele, não é um psicopata, ele não Mas é é uma doente pessoa. mental. Mas o psicopata não é doente mental. O psicopata é um doente Tá, mental. ele é um. Psicopatia é uma psicopatia, doença mental. Mas, Ruth, Ele não é. é uma pessoa que mata quatro pessoas. Tá bom, ele tem, escuta, o Hitler, o Putin agora com o que eles estavam, eles são doentes mentais?
Não, Não são doentes mentais. psicopata. Todos esses Para mim, ditadores, todos para mim eles esses são todos czares, psicopatas, porque fazem o mal de uma maneira da pior porque forma eles possível acham que os e acham que meios, está tudo certo. é porque eles acham que os meios justificam os fins. Mas isso Quer não dizer, é eles o têm perfil uma de um determinada psicopata? ideologia e que a ideologia é matar judeu e pronto. Não, mas eu não sei. Para mim, assim, eu não vou ficar discutindo, ainda mais com você, que você é médica, quem sou eu Não, para mas não tem falar? nada a Mas é ver. porque, para mim, assim, no meu entender, pessoas. Não é porque ela tem uma ideologia tão cruel e tão e perversa, né? Porque o cara que mata uma mulher indefesa, um homem, um senhor, enfim, sem motivo aparente, só por Mas ser escuta, judeu, nós estamos vendo isso sim, há mais de 100 anos sim, aqui em Israel. mas isso não é normal. Não só porque é com judeu, qualquer outra religião, que acontece na Síria, o que acontece no Afeganistão, ou na África, Sim, mas é enfim. a mesma, são todos que fazem isso, todos eles são adeptos da mesma ideia, da mesma ideia. Eles são todos adeptos desse mesmo movimento islamista universal que diz que tem que matar. São todos uns loucos. Não, se bem que louco não faz isso, né? Ah, não sei. Bom, não adianta a gente aqui O ficar fato é que é batendo a uma cabeça com situação relação a isso. É muito triste. muito difícil, muito Ah, difícil, bom, muito difícil. E, do ponto de vista jornalístico, eu digo, o outro acontecimento, que foi no mesmo dia, na quarta-feira, começou, aliás, na terça-noite, foi que, pela primeira vez na história dos povos aqui do Oriente Médio, houve um encontro que foi iniciativa do presidente Assisi do Egito, que chamou o líder dos Emiratos, que é o Ben Zayed, de Abu Dhabi, é o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, e convidou o Bennett para um encontro em Sharm el-Sheikh, lá no Egito, para todo, todos os povos daqui do Oriente Médio estão preocupados com o Irã, que nenhum dos países que vivem aqui nessa região, eles têm relações diplomáticas, mas ninguém acha que o Irã é coisa que cheire. bem, coisa que Alguém cheire bem. que cheire bem, que seja um país que eles vão poder acreditar que não vai, um dia, se puder, usar armamento atômico contra eles próprios, Isso em relação a isso os por árabes e causa da, muçulmanos. da religião, né, Ruth? Lá com eles é terrível. É. Então, eles chegaram o presidente do Egito, convidou esses dois que representam o Ben Zayed, que vem em nome de todos os países lá do Golfo Pérsico, Israel, que é separado, e o Egito, que é um país grande, 100 milhões de habitantes, porque eles veem no Irã uma ameaça à paz aqui no Oriente Médio. Então, eles tiveram reunidos, o Bennett foi, inclusive, na véspera, foi uma coisa assim também fora do comum. Nunca
um líder, um político israelense foi ao Egito e dormiu lá. Isso também foi a primeira vez. É um exemplo de confiança. E então eles Será que ele dormiu foram mesmo, e Ruth? não perguntei a ele, Fala. não perguntei a ele. Então essa foi uma conferência triangular, uma conferência de cume triangular, a primeira na história. E então eles queriam falar sobre todos os problemas que são comuns a todos os países. E o primeiro problema é o problema da segurança. O problema da segurança é que eles todos sentem-se ameaçados pelo Irã. E por que agora? Porque agora o Irã começou a usar essas naves aéreas não tripuladas, esses drones, que são um pouco maiores, né, do que um drone comum, mas que elas podem ser abastecidas por foguetes e que são dirigíveis e eles podem causar grandes danos. E o Dubai, lá no Dubai, a Arábia Saudita, eles têm sido bombardeados, já há várias semanas que isso está acontecendo. E aqui em Israel, já 2 vezes, eu falei, né, que eles tentaram entrar pelo Líbano, pelo espaço aéreo do Líbano, e Israel conseguiu espantá-los, não conseguiu derrubá-los, eu expliquei também as razões, e eles acham que essa tecnologia nova e aquela explosão, aquele ataque que há 2 semanas atrás que Israel fez lá na Síria, foi exatamente um local onde eles estão aperfeiçoando essas naves. E por isso que tinham lá dois militares de alta patente que morreram. Não era a finalidade, mas eles estavam no local e morreram, e isso foi para o Irã assim, uma ofensa tremenda. A morte desses 2 militares, o enterro deles foi uma verdadeira parada militar, e esses outros países estão vendo o que está acontecendo, e eles estão sentindo que eles vão ser as vítimas desse desenvolvimento tecnológico do Irã, além do problema atômico. E todo esse armamento novo, tudo isso, é essa parte do exército que se chama a guarda revolucionária, que funciona junto ao Hezbollah lá no Líbano, que funciona na Síria e que está tentando funcionar no Iraque, e todos eles, e são eles também que estão dando armas para os Houthim na Etiópia, no Teimã. Então, eles todos estão sentindo que isso é uma ameaça para eles. E eles querem ver como é que eles podem, qual seria a solução. Eles viram na NATO uma coisa que pode ser limitada, quer dizer, fazer uma aliança dos países daqui do Oriente Médio. Porque aí um ajuda o outro. Exatamente, fazer uma aliança de defesa comum. Que espetáculo, né? Isso realmente. Porque aí é tudo. É problema que é muito importante nesses casos, que é importantíssimo, é o serviço de informação. Você ter vários países e vários pontos onde você possa espalhar gente que vai servir de olhos e ouvidos, né, para o serviço de informação. Então, é uma coisa assim, importantíssima. E isso em benefício
da defesa de toda a região, que é grande, vai até o Egito, é o norte da África. É, E o Egito é um país grande e que é. tem exército e tudo, e está preocupadíssimo com isso. O problema, são vários problemas juntos, esse era o principal que eles queriam debater. Eles também queriam falar sobre o problema econômico agora, que é decorrente da guerra da Ucrânia com a Rússia, que esses países do Oriente Médio eles não têm clima para plantar trigo. E são países muçulmanos árabes que a pita, o pão, é o alimento básico. É. Países como o Egito, que eu já falei, que tem mais de 100 milhões de habitantes, e o alimento básico é o trigo, agora está custando uma fortuna, porque não se consegue mais receber da Ucrânia, que era o fornecedor, ou parte da Rússia, de modo que esse problema econômico não é lá na Europa. Chega aqui no Oriente Médio também, como chega no Brasil, como eu falei na semana passada, dos fertilizantes. É um problema sério que eles têm que encontrar. E, além disso, o Bennett trouxe uma ideia, porque aqui Israel está se desenvolvendo um sistema antimísseis baseado em tecnologia laser, porque esse domo de ferro é muito eficiente, mas ele é muito caro, de modo que cada foguete que você lança são alguns milhares de dólares. Ao passo que esse sistema que Israel está desenvolvendo de laser é muito, 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 muito mais barato, muito mais fácil de ser Disseminado. espalhado numa área maior. Então, a visão do Bennett para o futuro é essa, e ele quis, então, também trazer essa ideia para os parceiros e avisar e comunicar se nós vamos fazer, porque tudo isso são os primeiros passos, né? Você tem que, cada um, ele tem que voltar, o Ben Zayed, falar com os demais países do Emirato, que tem que falar com a Arábia Saudita se ela vai querer entrar, porque a Arábia Saudita, por exemplo, não tem relações com Israel, eles querem fazer não vão querer fazer uma aliança onde um país vai entrar, outro país não, eles vão querer fazer uma aliança que seja para todos os países. E então essa foi a ideia trazida pelo Bennett de uma espécie, como se diz, uma rede de proteção, uma rede de proteção aérea contra ataques aéreos de todas essas origens que agora o Irã se tornou agora também dono dessa tecnologia. E, de qualquer forma, o Bennett também disse para os parceiros dele lá de que eles tinham que demonstrar, quer dizer, eles todos, esses países juntos, que da forma como eles estão procedendo de fazer uma união de defesa regional, de proteção regional, de que eles estariam dispostos a enfrentar o Irã em todos os níveis. Dá uma demonstração de força. Importante. Porque da forma como está sendo levada essa discussão lá nessa comissão, que eles não chegam a nada,
e essa fraqueza americana que está sendo também aceita pela Europa, de retirar o nome, como é que se chama, o cargo de realeza Terrorista. de organização terrorista desse exército iraniano, que se chama os Guardiães da Revolução deles lá. Então, seria, digamos, uma coisa excelente para dar mais segurança para todo o Oriente Médio. Fora que seria E, bom para Israel também essa relação com esses países, né? Porque exatamente. ratifica essa. Não, se bem que a maioria está, Sim, ficou mas agora a Arábia Saudita, não, e os outros países que lá o Iêmen e a Etiópia que ainda estão completamente dominados pelo Irã. E então, mas a maioria já está fora desse quadro. É. A maioria já está junto com o Egito, né, com os Emiratos e Israel e a Jordânia, Quem de diria, né, modo Lute? que É uma coisa que se falasse isso a. um sonho, Nossa, isso é realmente é muito bom. um sonho. É um sonho. Ah, Imagina, olha, amanhã, olha, para você ver, amanhã, não amanhã, é domingo, hoje sexta-feira. é sexta-feira, então amanhã é sábado, domingo e segunda vai ser realizado um encontro entre os ministros do exterior dos Estados Unidos, do Bahrein, do Marrocos e de Israel. Quem vai ser aqui, em Jerusalém. Que Quem beleza. está convidando é o Lapid, dos Estados Unidos, Bahrein, Marrocos. Olha, quando é que você podia imaginar uma coisa dessa? Não, realmente é muito bom, muito bom. Entendeu? É. É realmente é uma Evolução. época diferente É uma agora. evolução, né? Da É uma espécie. verdadeira, é É uma a revolução da verdadeira espécie, que eu revolução. diria. É. É uma verdadeira revolução. Não, não é Você vê agora. revolução, é evolução que eu falei. Não, mas é uma É uma revolução. revolução também, é. Do ponto de No bom vista sentido. ideológico É, de todos esses países, uma verdadeira revolução. é verdade. Desde quando que eles vão vir a Jerusalém É. para se encontrar aqui em Jerusalém com o ministro do Exterior, e vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão interessados nisso, porque eles estão vendo também o perigo que agora essa guerra, por exemplo, com o envolvimento da participação, que participação inativa, né, dos países da NATO, que está todo mundo assim, Acuado, né? de mão para cima, acuado, sem saber o que vai acontecer. É. É uma coisa. O fato é que o Bennett está conseguindo mexer muita coisa em matéria de penetração internacional e de botar Israel no lugar que ela merece, Que no bom. lugar que ela Para quem não realmente acreditava nele, merece. né? Aqui, além disso, fora disso, na semana que vem, o Blinken, que é o ministro da Defesa americana, ele vem também aqui no Oriente Médio para falar com a autoridade palestina também sobre isso, porque
E não pode ser, é impossível que a autoridade palestina vai ficar parada. Todo mundo está se mexendo. E os palestinos que estão aqui ao lado de Israel, usando a mesma terra, a mesma água e o mesmo céu, e não participam de nada, pela teimosia de não aceitar a existência do Estado de Israel, quando agora todo mundo já... O mundo árabe, né, aceita. É um caso sério. Atraso. Agora, quem? Que Estou você falando, queria é dizer um alguma coisa? atraso. É um atraso Ah, deles. Ontem o Biden esteve em Bruxelas, foi realizada em Bruxelas uma reunião dos países membros da NATO por causa dessa confusão lá com a Ucrânia e a Rússia. Então, os países membros da NATO se reuniram para tomar decisões, porque, como está se ouvindo falar que a Rússia, como está perdendo a guerra, é interessante como você lê jornais do mundo, né? Jornais franceses e ingleses e americanos, e todo mundo diz a mesma coisa, que ninguém entende, mas o Putin está perdendo a guerra. Porque ele, em 2022, ele tá lutando, ele está fazendo uma estratégia militar do século XIX. E todo mundo está comentando que há 2 semanas as 2 pessoas mais importantes abaixo do Putin, que é o ministro da Defesa dele e o chefe do Estado-Maior, desapareceram do público. Olha. Ninguém os vê, ninguém os ouve já há 2 semanas. São as 2 pessoas mais importantes abaixo dele. Porque ninguém está entendendo o que está acontecendo. Mais de 9 mil soldados russos, oficialmente, os números que a ONU diz são mais elevados. Mas isso que diz lá da NATO, de mais de 9 mil soldados mortos, fora de que o problema que eles não conseguem ainda resolver esse problema de trazer, de conseguir passar o material que eles necessitam, nem alimento, nem remédios, nem armas. Ninguém entende, ninguém consegue explicar o que está acontecendo. Bom, eles vão ter que resolver o problema lá. Vamos agora mudar de assunto. Hoje foi realizado em Jerusalém a maratona, todo ano. Essa é a 11ª maratona de Jerusalém, com a participação de 25 mil corredores de tudo que é país, e daqui, né, muito mais. Agora, o mais interessante é que a mulher que ganhou a maratona é uma refugiada da Ucrânia, que ela é esportista. Ela já está correndo há muito Ela tempo, né, veio Ruth? correndo, continua correndo. Que horror. Mas é uma piadinha de mau gosto, mas a gente, como diz, a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? E entre os homens, eu até escrevi também o nome dele, Gente, uma porque refugiada, Ruth. são os nomes. Veio entre essas refugiadas, ela é esportista, ela é corredora de maratona. Não, mas ela já Tem está uma maratona, participando, já que ela está aqui, entrou e ganhou. O nome dela é Valentina Varetska, e ela fez a quilometragem, os 40 quilômetros, em 2 horas, 38 minutos e 51 segundos. Nossa. E o homem que venceu, embora ele tenha um nome completamente africano, Ages Guadi, mas ele é israelense, mas é de origem africana, israelense, que olha a diferença, ele fez em 2 horas 37 minutos e 17 segundos, diferença de
1 minuto e alguns segundos Espetáculo. entre ela e ele. E foi realmente uma maravilha. É. A outra coisa que também ficou em foco é que o Erdogan, ele a Turquia faz parte da NATO, e ele participou do encontro ontem em Bruxelas, né? Com o Biden, com todo mundo, Macron, o Uhum. Boris Johnson, todo o pessoal. Na volta de Bruxelas, no avião, ele declarou aos jornalistas, e isso foi já publicado aqui, é que ele acha que no mês que vem, ele acha que o Bennett Vai virá convidar ele. a Ankara. Ah, ele vai para lá. Ah, pensei que ele Sim, viria e aqui. quem esteve foi não, quem teve foi o presidente. Ah, Com o presidente não se conversa sobre negócios, né? certo. É. Presidente é símbolo, É é mais muita cerimonial, é. cerimonial, é muito respeito, É. muitas honrarias, mas pão, pão, queijo, queijo, não se trata entre presidentes. Só Então, primeiro-ministro. o primeiro-ministro então. Aqui em Israel, porque aqui isso já está entrando o Shabat, o gabinete do Bennett disse que ainda não sabe que o Bennett vai viajar mês que vem para a Turquia. Mas Mas do outro lado já o sabe. Erdogan já anunciou, Já deve ter falado do telefone vermelho com ele. porque esse problema do gás, né, está muito premente. A Turquia está necessitando urgentemente de dinheiro, que a situação está muito, muito difícil lá. Então, ele quer o Bennett lá. Então, a gente está vendo como o Bennett anda lá. Ele esteve no Egito, já esteve na Jordânia, Tá agora trabalhando, ele também tá trabalhando. está trabalhando, está trabalhando. De modo que e o Lapido também. Todos Sim, esses, o Marrocos, todo mundo que vem, isso é o ministério do Lapido, sim. ministério do Exterior. E eles vêm a Jerusalém, o que é muito mais importante do que eles irem para É fora. verdade. Que É venham verdade. Marrocos vir para cá, Em Jerusalém, Bahrein, em Jerusalém, não é Tel Aviv, Jerusalém, é Jerusalém. Jerusalém. Isso aí. De modo que está realmente muito, muito movimentado, Bom, muito movimentado. que bom. É, é, é ótimo. É uma notícia outra esportiva que não é muito alegre, aquela Linoy Ashram, aquela que faz a ginástica artística com aquelas fitas, não sei o quê, campeã olímpica, e ela tem só 22 anos e ela disse que E vai deixar a vida esportiva, já anunciou que não vai participar das próximas Olimpíadas. o que que houve com ela? Vai ver, ela quer casar, quer ter É, filhos, porque não é quer... fácil, né, Ruth? É uma É vida. uma vida de É, sacrifício, é uma vida, e ela está nisso desde criança, é, né? é, Mas chega numa determinada idade que, principalmente a mulher, né? é. Se ela Tem os quer, sonhos dela, né? Tem que tem os fazer, sonhos tem a dela. vida dela, É o né? direito, É uma pena, tem, porque é, ela é uma excelente ginasta. ela é excelente. É. É, com relação ao julgamento do Netanyahu, desde segunda-feira, segunda, terça, quarta, todo dia tem havido sessão, porque agora estava sendo o interrogatório de do ele foi diretor-geral do Ministério das Comunicações, logo no início
do penúltimo governo do Netanyahu, quando ele, além de primeiro-ministro, ele assumiu o cargo também de ministro das Comunicações. E por causa desse ministério, é que ele está com um dos processos, é por causa disso, porque ele usou Manipulou. esse diretor-geral, é o Shlomo Filber, Uhum. ele usou o diretor como um instrumento na mão dele para fazer o que ele quisesse com o dono do Ola, que estava negociando também com o IES e a Bezek. E ele deu ordens para o camarada: você facilita a vida dele. E esse Filber, ele disse que ele gosta muito do Netanyahu, que ele aprecia muito as qualidades dele, mas que ele não pode mentir para o tribunal e ele tem que contar a verdade. E ele está sendo testemunha da promotoria. Nossa, nossa senhora. E agora, como ele está sendo interrogado, o Netanyahu tem que vir ouvir. Olha, Aliás, o Netanyahu está tão apagado. quieto, está muito apagado. É, Ele teve corona, né? Mas já se recuperou, porque ele teve corona. você comentou, é. É. Mas se ele ontem já compareceu ao tribunal, Já tá ontem, curado. anteontem, ele já está curado. É. De modo que as coisas estão, quanto à corona, continua aumentando o número de novos contagiados, o número de doentes graves continua mais ou menos a mesma coisa. Agora apareceu um terceiro variante. Meu Tinha Deus. a AB1, a B2, agora tem a B3. Nossa. Esse AB3 chegou uma pessoa com isso, que disse que esse AB3 já está rodando nos Estados Unidos há alguns meses, mas que ele também causa uma doença muito leve, e quem está vacinado com todas as doses fica livre de ter doença grave. Certo. Então, aqui estão novamente chamando, o governo está pagando para as Kupot Holim 100 shekel para cada idoso acima de 60 anos que está faltando a quarta vacina, a quarta dose. O governo, para conseguir atrair as Kupot Holim para trabalhar mais, eles telefonarem para as pessoas, em vez das pessoas Me orarem perguntaram. agora, a Kupot Holim está telefonando para as pessoas, se chamando, implorando e pedindo que venham se vacinar. Com isso, a Kupot Holim ganha 100 shekel por cada vacina Ruth, que aplica. Uma pergunta. Surgiu entre conversas aqui, pessoa que pegou corona, depois de quanto tempo ela pode tomar vacina? Um mês depois ela pode tomar. Um mês depois. Pessoa É. que já tomou, vamos supor, no meu caso, tomei 3 doses, né? Eu tomei a terceira Você tem que dose em tomar a quarta. janeiro. Não, a quarta seria só na data que vencer Que o prazo de vencer. 6 meses. Exato. Tá, ok. Agora, aqui, por exemplo, o professor Zarca, que é o responsável, né, pelo tratamento aí todo da organização da pandemia, ele disse o seguinte: nós vamos poder sentar juntos em Pêssar, no Seder, mas todo mundo vai ter que fazer exame antes. Exame antes é o qual deles? É o antígeno.
Esse que a que gente compra na que tem a farmácia. resposta na hora. Da farmácia. Antes de entrar na casa de quem você vai, você faz o exame. Ah, então o anfitrião a pessoa chega, aí o anfitrião já traz o A exame, pessoa vai fazer em casa. aí Olha, fica lá os isso é trequinhos. muito mal. A pessoa chega, o cara vai lá, já enfia o negocinho, põe ali só um minutinho. Ok, entra, Olha, não minha entra. filha, eu já estou vendo muita gente que não vai. É Outra difícil. vez, muita gente não vai fazer ceia para toda a família. Ou então vai fazer e não vai respeitar esse tipo de coisa, porque Não a acredito. verdade, Ruth, é que as pessoas não estão muito preocupadas. Eu vejo isso. Eu fui agora na Tânia, né? E eu estava no shopping, que é um lugar lá é bem cheio, né? E na praça de alimentação, todo mundo sem máscara, muita gente sem máscara. E, e aí? Não sei. Né? Não tem. É aquela coisa, como a pessoa toma vacina e sabe que se pegar vai ser uma coisa que é uma gripe, Mas então as pessoas estão realmente mais relaxadas. Não é o correto? Não, não é, mas é o que se vê, né? É o que se vê. Enfim, é, é isso, minha querida. Com isso ok. encerramos nossas notícias. Hã? Com isso encerramos nossas notícias. Olha, pode ficar falando aí muito tempo, mas Não, acontece não. que não Não tem vamos falar mais. necessidade. As coisas principais Já foram ditas. realmente foram ditas e eu espero que tenha conseguido explicar as pessoas para entenderem, porque é muito complexo. Não tem nada que seja assim. É tudo assim, 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 por baixo, É assim, assim, assim. assim. Eu tô fazendo isso porque minha professora de Nada é hebraico, reto, a minha professora de hebraico faz o tempo todo. Hebraico é assim, ó. nada é reto. Mas tá É. bom, tá bom, mesmo assim tá bom. Ok. É isso aí, querida. Shabbat Shalom Shabbat Shalom para todo mundo, e, para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, para Kol Am Israel. e Amém. Paulo Brasil. E para o Brasil, Kol Am Israel, quer dizer, para todos os judeus no mundo todo. Ai, Am Israel, ah, Am Israel, todo mundo. isso Todos. aí. Tá E bom. que seja para o mundo todo, É, judeus, não judeus, não importa, com certeza. que a humanidade tenha saúde, que tenha Saúde mental. termine, saúde física e mental. É isso aí, É, querida. é Tá isso bom, aí. Ruth. Até então. Um Ok, beijo. minha querida. Um beijo, Beijo, tchau. querida. Tchau.